Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e bendita seja a nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma vez aqui para a nossa formação de hoje e nós vamos iniciar falando sobre os dons. Os dons, vamos dizer assim, os dons carismáticos, os dons de serviço. Quais são esses dons? Aonde está na palavra de Deus esses dons? E vamos dar início já lendo a palavra que está em Coríntios 12, no versículo 8. A partir do versículo 8. E vamos ver o que diz aqui, que fala aqui sobre os dons de serviço, os dons carismáticos, esses carismas, esses dons do Espírito Santo, que tanto nós precisamos para a evangelização, que tanto nós precisamos para o serviço ao Senhor. É necessário termos esses dons para servir melhor o Senhor. E na Bíblia diz, onde fala sobre os dons, esses dons de serviço. 1 Coríntios 12, no versículo 8. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outra a cura de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esses dons, o Senhor nos dá. Para que Ele nos dá esses dons? Só para ser bonito? Para ficarmos belos? Não. Ele nos dá esses dons para nós servirmos melhor a Ele. E hoje nós vamos estar meditando em 4 dons, que é o dom de línguas, o dom da interpretação das línguas, a profecia, a palavra de sabedoria e a palavra de ciência. Nós vamos estar aqui onde tem, falando na Bíblia sobre o dom de línguas, em Romanos 8. Em Romanos 8, deixa eu abrir aqui, vamos iniciando pelo dom de línguas. Romanos 8. Romanos 8, lá no versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Que bom que o Espírito Santo vem com esse dom de línguas. Ele é o menor dom. O dom de línguas, ele é o menor. Mas é necessário termos, por quê? Porque ele é a porta, é ele que abre para todos os outros dons. Quando nós oramos em línguas, quando nós estamos orando em língua, nós temos a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, a profecia. Primeiro precisamos orar em línguas e deixar o Espírito Santo agir. Aí ele é que comanda tudo, ele é que conduz tudo. Então, eu oro em línguas e ele vai me dando as moções do Espírito Santo. Ele vai me dizendo o que é que está acontecendo naquele momento. Então, primeiramente, esse dom de língua é necessário. Muitas vezes nós temos medo, de orar em línguas ou vergonha, não sei. Mas pode ser que algum de nós, no nosso grupo, possa ser que aconteça. Eu vou estar aqui no meu momento de oração, mas eu não vou orar em línguas, eu vou ficar aqui caladinho.
aí você está barrando a graça de Deus. Você está barrando o que Deus está querendo fazer. Então, é necessário nós orarmos em línguas para vir os outros dons, as moções do Espírito Santo. A oração em línguas, quando nós estamos orando, é o Espírito Santo que está orando em nós. Nós não entendemos o que nós estamos dizendo, né? Mas o Espírito sabe. É o Espírito Santo que sabe. Por que esse dom de línguas? Porque é melhor eu orar segundo o Espírito e não segundo a minha carne, nem segundo a minha vontade. Porque quando eu oro no Espírito, quem está orando em mim é o Espírito Santo e ele me conhece profundamente. E ele me conhecendo profundamente, ele vai interceder conforme aquilo que é melhor para mim. Ele vai intercedendo conforme aquilo que é melhor para mim, que é a verdade. Muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir e nem como pedir, muitas vezes não sabemos. Às vezes Deus está querendo lhe dar uma coisa e você está querendo outra contrária, que não vai ser bom para você. Então é melhor orar segundo o Espírito. Por isso a oração em língua. A oração em língua é muito importante. É muito maravilhoso. Eu lembro que quando o Senhor foi confirmar o meu dom de línguas, eu estava num encontro grande, né? Lá no PV. Eu lembro até, não sei se esse padre ainda existe, ele já era bem idoso, era chamado Padre Schuster. E ele, muito assim na unção do Espírito Santo, pediu para nós ir orarmos em língua. E eu lembro que era bem no início da minha caminhada e o Espírito Santo assim me tomou e eu deixei. E eu permiti. Então ali eu já orava. Mas assim, é tipo aquela que está iniciando, né? E um pouco de medo, um pouco, será que é assim? Não sei. Mas pouquinho. Aí, mas nesse dia foi o dia da graça na minha vida, né? O dia em que o Espírito Santo realmente veio, orou e cantarolou em línguas e foi desse jeito. Porque não é só oração em línguas, né? Tem o canto em línguas também, que é belíssimo. É você deixar fluir, você deixar fluir. Ou é a oração, você vai orando e de repente você já está cantando e você está deixando o Espírito Santo livre, deixando o Espírito Santo em liberdade para ele fazer aquilo que ele quer. O necessário é isso, e se entregar sem medo. Não tenha medo, meus irmãos, dessa oração belíssima, onde o Espírito Santo ora em nós, onde o Espírito Santo intercede, como disse aqui, né? Em Romanos, como é? E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus, e não segundo a carne, e não segundo a nossa vontade. Esse é o dom de línguas, o dom de serviço, tão necessário para nós. Nos abramos a este dom. Reze. Diga, Senhor, eu quero orar em línguas. E se ajoelha e pede o Espírito Santo e deixa. Aí depois vocês me contam o que aconteceu. Tá certo? Combinado? Mas é necessário fazer isso. É necessária a abertura ao Espírito Santo. É necessário desejar a oração em línguas. É bom. É bom para nós. É remédio para a nossa alma. Não esqueçamos, é o menor dom, mas é necessário. É necessário para os outros dons, para abertura aos outros dons. É necessário o dom de línguas. E o dom de interpretação. Eu quero dizer aqui para vocês, porque muitas pessoas confundem, achando que a interpretação das línguas, esse dom é como que, estão orando em línguas
e uma pessoa vai traduzir. Não é tradução. Nós não traduzimos, não é isso. É uma interpretação. É um dom do Espírito Santo. E também ele não é um idioma de outra língua, não é. A interpretação é quando muitas vezes a pessoa orando em línguas, ela profetiza em línguas. Quando há aquela profecia em línguas, precisa da interpretação. É aí que entra o dom da interpretação das línguas. Como nós somos querigma, né? Ainda o nosso grupo Kairos ainda é querigma, então vocês não viram tantas manifestações do Espírito porque estamos até no início, né? Mas no decorrer da caminhada vai ter momentos, porque isso no nosso grupo Kairos eu ainda não vi acontecer, mas eu já vi em muitos outros grupos já que eu participei, e é o momento da profecia em línguas, que aí é que entra o dom da interpretação. Como se manifesta? Como é que você sabe que está acontecendo uma profecia em línguas? É você ficar... A oração, ela é diferente, ela é diferenciada e você percebe. E quando você percebe uma pessoa orando insistentemente em línguas, é uma oração diferenciada das demais, e também vem aquele sentimento, aí faz aquele silêncio e a pessoa fica orando sozinha em línguas. E que não é nem a oração, e sim uma profecia em línguas. Por isso entra aí que entra o dom da interpretação das línguas. É aí que entra. Não é que todas as vezes a pessoa vai orar e vai ter aquela interpretação. Não, é quando é uma profecia em línguas. Quando há uma oração, um momento diferenciado. E quando isso acontecer, quando nós voltarmos, quando isso acontecer no nosso grupo, vocês já vão saber. Vocês já vão saber que aquele momento vai ser um momento de silenciarmos e deixar Deus falar. E aí vai entrar o dom da interpretação das línguas. Aí nós vamos saber o que o Senhor, na interpretação, nós vamos saber o que o Senhor está falando ali. Gente, é lindo. Quando isso acontece, é lindo demais. Além de lindo, você sente algo, algo mesmo do Espírito daqueles que estão participando naquele momento. É algo maravilhoso, é o céu na terra. Por isso que é bom, né, ser de grupo de oração. Vamos pedir ao Senhor a graça da perseverança, porque veremos maravilhas, meus irmãos. Veremos maravilhas no Senhor. O segredo é a perseverança. O segredo é perseverar para ver as maravilhas de Deus acontecer. E acontece. Acontecem muitas maravilhas. E outro dom é o dom da profecia. Gente, eu quero iniciar falando desse dom, porque é um dom maravilhoso, perfeito. Todos eles são, né? Todos os dons do Espírito. Mas tem um que você, assim, como é que eu posso dizer? Tem uns que você é mais chegada, você ama mais, lhe atrai mais, né? E para mim o dom da profecia é belíssimo. A nossa comunidade Shalom, ela foi fundada, vamos dizer assim, né? Ela é fundada numa profecia belíssima, no início. Se teve essa profecia, e essa profecia, ela se cumpre ela já é cumprida, mas ela vai se cumprir mais ainda. Quando era menos de 10, né, e menos de 10 no retiro, estava a Amy, a cofundadora, né, o fundador, né, o Moisés, e outros, né, como ela mesmo diz, a Amy,
nós éramos menos de 10 e meninos, porque eles eram muito novos, né? Meninos, jovens, novos, bem novinhos eles, eram menos de 10, lá na Taíba, e aconteceu uma profecia. Qual foi essa profecia? Eu faço de vocês a luz das nações. Eu coloco vocês em cima de um alto monte, para que vocês vão e iluminem o mundo inteiro. Quer dizer, ali aconteceu a profecia que o Shalom ia se espalhar no mundo inteiro. E eles sem entender, né? Que com certeza na hora que vem aquela profecia você toma um choque. Como? Um pingo de gente desse, como a Amy mesmo disse, era menos de 10 naquele retiro, ia para o mundo inteiro, né? Mas a profecia está se cumprindo. Né? Está se cumprindo, porque a comunidade está em muitos locais do mundo, mas não em todos. E precisa chegar em todos. Por isso que eu digo, a profecia está se cumprindo. E a profecia, meus irmãos, é sempre na primeira pessoa. Você não pode matar uma profecia. Muitas vezes o Senhor está querendo falar, usar você, se utilizar de você para essa profecia. E o que acontece? Você mata a profecia, dizendo assim, vamos dar aqui um exemplo. O Senhor está querendo falar para um jovem, vamos dizer assim, um jovem que tem um chamado ao sacerdócio. Aí você diz assim, o Senhor está dizendo que tem um jovem que é chamado ao sacerdócio. Dê a sua vida pelo Senhor, como o Senhor deu a vida por ti. Você matou uma coisa maravilhosa, que poderia tocar profundamente esse jovem, mas você matou a profecia. Como? Quando você sentir aquela profecia, sentir que Deus está querendo lhe dar a profecia, se utilizar de você como instrumento, você vai dizer na primeira pessoa, eu estou chamando você, jovem, né? E o Senhor vai dando muitos detalhes para aquela pessoa saiba. Estou lhe chamando ao sacerdote, não tenha medo. Do mesmo jeito que eu dei a minha vida por você, hoje eu estou lhe pedindo para que você também dê a sua vida por mim, nessa oferta de amor. Então, ali é uma profecia, porque eles, não dizendo como que estivesse dando um recado, mas você tem que falar como que fosse o próprio Senhor falando, e é o próprio Senhor falando, na primeira pessoa, eu. E ali quem está falando é Deus. E deixa Deus falar. Não tenhamos medo, meus irmãos. Não tenhamos medo de deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. Agir. Porque Ele quer as profecias no grupo de oração, ela tem que pipocar. E por conta do medo horrível que paralisa, nos paralisa, medo, vergonha, sei lá o que, nos paralisa, a gente fica fechando a nossa boca e Deus querendo falar através de nós. Nós cerrados. Nem partilhar nós queremos, ainda mais proclamar uma profecia. Vamos pedir o Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo. Vem realizar em nós. Vem realizar, Espírito Santo, aquilo que tu queres. Se utiliza de mim, faz de mim um instrumento. Eu quero ser profeta. Eu quero ser profeta. E tenhamos cuidado também. A profecia você não pode estar usando a palavra. A palavra é uma revelação. A profecia é para aquela coisa do momento, ali naquela hora que Deus quer falar. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí não é uma profecia. Não é. Aí é palavra de Deus, revelação que já foi revelada. Mas é aquilo no momento. Naquele momento em que o Senhor está querendo falar para aquela situação diretamente.
E quantas maravilhas Deus já tem realizado através desse dom de pessoas ousadas que não tiveram medo. E eu louvo a Deus por todas aquelas pessoas que colocaram a mão na minha cabeça, que foram destemidas e que falaram. Se hoje eu estou no Shalom, é porque um dia uma pessoa rezou na minha cabeça, eu disse assim, você não tem juízo não de dizer isso? E quando eu estava em outra comunidade, a pessoa do meu grupo disse, seu lugar não é aqui, o Senhor tem algo para você. E foi proclamando e ela foi ousada. E ela foi ousada quando falou. E eu louvo a Deus pela ousadia dela. Porque se hoje eu estou na comunidade Shalom, vivendo a minha vocação, porque um dia uma pessoa foi ousada. E eu louvo a Deus por essa pessoa. E eu louvo a Deus por essa ousadia. Que Deus a abençoe 100 vezes mais pela ousadia que ela teve. Não de dizer, houve todo um caminho, todo um processo. Não de dizer logo, né? Mas foi todo um processo de condução, mas que se iniciou nessa palavra. Então, não tenhamos medo. Vamos deixar ser usado por Deus, ser instrumento nas mãos de Deus, meus irmãos. Nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos ser profeta, profetizar. Profetizar. No nosso grupo de oração, vamos voltar com a graça de Deus, vamos orar na cabeça um dos outros. E vamos ter todo esse momento de estar se utilizando desse dom que o Senhor nos deu. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de profetizar. E um outro dom é a palavra de sabedoria. Né? A palavra de sabedoria e a palavra de ciência. A palavra de sabedoria, vamos falar primeiramente, né, da palavra de ciência. Porque a palavra de ciência é quando não é uma palavra solta, né? Não é. Porque às vezes a pessoa, porque diz palavra de ciência, aí você pensa que é uma palavra solta. Não, não é uma palavra solta. Como, vamos dar exemplo aqui na palavra, quando Jesus se encontrou, né, lá em João 4, né, onde o Senhor se encontrou com a samaritana no poço de Jacó, porque ali o Senhor teve uma palavra de ciência para ela. Quando ele disse assim, falou sobre o marido dela, né? Vai voltar aqui com o seu marido. E ela disse assim, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, tiveste 5 e nenhum deles era o teu marido. O que tu tens agora não é também teu marido. Então, quer dizer, o que acontece? O Senhor leu ali na palavra de ciência a alma dela. Sem ela dizer, o Senhor disse. E é isso que acontece. Então, ela não não vivia uma vida correta, né, a samaritana. E teve todo aquele diálogo, né? Dai-me de beber dessa água viva, dessa água pura. E teve toda a conversa com a samaritana. E a samaritana percebeu que ali estava o Messias, aquele que há de vir. E acreditou e saiu para anunciar. Então, se o Senhor não tivesse dito nada dela, não tivesse tido aquela palavra de ciência, será que ela teria acreditado no Senhor? Mas como houve, tem gente que ora na nossa cabeça e é como que parece estar lendo a nossa alma. Então, isso é o dom de ciência, né? O dom da palavra de ciência. Né? Esse dom maravilhoso e tão necessário. E tão necessário. Por que o dom de línguas ele é o menor dom? Porque quando a pessoa chega, né, até em 1 Coríntios 14 fala, né, quando uma pessoa chega e vê todo mundo orando em língua, a pessoa que não tem nenhum entendimento vai dizer é um bando de doido e maluco. Mas se a pessoa que está conduzindo uma oração chega que nunca viu aquilo ali e ele começa a proclamar
né? Até uma palavra de ciência, falando detalhes da vida e dizendo assim, assim, assim. Tá sendo curada uma pessoa que tá com a roupa assim, que fez isso, e dando detalhes. Aquela pessoa vai se converter. Mas se ela ouvir só oração em línguas, é bem mais difícil. Mas quando há o dom de ciência, quando o dom de ciência entra, Rainer, quem foi que disse isso para você? Quem foi que falou isso? Só o Espírito Santo. Tem coisas que é só você e Deus que ninguém mais sabe. Tem coisas que só você e Deus e ninguém mais. E então, quem foi que revelou aquilo ali? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí a pessoa se converte. Depois peguem 1 Coríntios 14 e vê tudo. Tem lá tudo bem explicado sobre as maravilhas dos dons. Certo? E a palavra é como que a palavra de ciência, né? É o diagnóstico de como está a alma. Assim, 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 detalhadamente. Quando você ora numa pessoa, ou então quando está orando, e que vem a palavra de ciência, mesmo sem estar colocando, impondo as mãos, aquela pessoa que está conduzindo, ela tem a palavra de ciência, sem ser palavra solta. Não é palavra solta. Ai, como, vamos dar um exemplo, casa. A palavra casa. Não disse nada. Então não é porque está chamando palavra de ciência que você vai ter só uma palavra, porque não vai dar em nada. Você tem que, o Espírito Santo, ele vai, por isso que a gente precisa saber utilizar os dons, né? Agora, se tiver você que antes de sair de casa teve uma briga assim, 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 o Senhor está dizendo para que você perdoe, e assim, assim, aí sim, é bem diferente, aí sim é uma palavra de ciência. Aí quando entra a palavra de sabedoria, é aquela sabedoria, né? A palavra de ciência, o diagnóstico, aí vem com a solução. A palavra de sabedoria. O que é que eu vou fazer com isso? Diante de tudo isso que aconteceu, o que eu vou fazer? Aí vem aquela sabedoria, aquela palavra. Vá lá e perdoe. Vá lá e ame, lave os pés. Faça como Jesus, o mestre, fez. Claro, né? No sentido figurado, que nós não vamos sair lavando os pés, né? Tem outra, até isso aí até é mais fácil, né? Lavar ali os pés. Mas uma pessoa falou mal de você, uma pessoa fez isso com você e você ir lá fazer um bem, dar uma caixa de chocolate para aquela pessoa, dar uma rosa. Aí sim. Claro que o Senhor fez aquilo ali de lavar os pés, era para quê? Né? De lavar os pés para mostrar o que nós deveríamos fazer. Deveríamos fazer em outros, né? De uma forma bem concreta. Porque quando eu estou fazendo bem para alguém, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou, lavar os pés. De uma forma bem concreta. Então, meus irmãos, esses dons de serviço, ele é chamado de dom de serviço, porque os dons, não é os dons de santificação, porque tem os dons infusos, que foi a formação passada, né, que a nossa irmã Zuleide falou, dos dons, e tem esses dons infusos, mas que é os dons de santificação, mas tem esses dons que é os dons de serviço. E esses dons de serviço é bom que fique bem claro. Quando você vê uma pessoa muito ungida, com os dons bem aguçados, não quer dizer santificação na vida dela, viu? Não quer. Não quer mesmo, porque o Senhor falou até através de uma jumenta, nós sabemos disso, que está na palavra. Então, não quer. Não quer dizer. Não confunda, certo? Não confunda. A santificação é a prática das virtudes. A humildade, a simplicidade, a obediência, é a utilização dos dons
né? A utilização das virtudes. Agora, esses dons é os dons de serviço, aonde eu vou servir melhor ao Senhor com esses dons. E depois do nosso retiro, vamos sair todo mundo discernindo já ministério. Se Deus quiser, nós vamos para o nosso retiro e nós vamos servir ao Senhor, Grupo Kairos. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor no nosso ministério, que depois desse retiro nós vamos para os nossos serviços. Depois desse retiro que nós vamos fazer, o nosso ministério. Vão rezando, já pedindo ao Senhor, Senhor, onde é que tu queres que eu te sirva? Aonde é? E pedindo esses dons. Senhor, se utiliza de mim, me dá esses dons, me dá palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom de línguas para aqueles que ainda não oram em língua, interpretação, quando tiver uma profecia em línguas, que venha o dom da interpretação, a profecia, que sempre é na primeira pessoa. Não tenha medo dizendo, Jesus está dizendo isso. Não, não tenha medo. Eu sou o Senhor vosso Deus e digo, não tenhais medo. Essa é uma profecia. E concluindo, né? Isso aqui é um momento de falar muito, mas o tempozinho aqui é bem pouquinho, né? Nessas formações no YouTube, já que extrapola o tempo. Então, já está apontando aqui. E então, nós vamos terminar, mas que vocês possam meditar nessas palavras, né? Na palavra que foi proclamada aqui, em 1 Coríntios 12, em Romanos 8, pega essas passagens, reze com ela. 1 Coríntios 14, onde fala também dos dons, né? Reze com essas passagens e mergulhe, peça essas ferramentas do alto. Peça, porque na evangelização nós precisamos, no poder do Espírito Santo, evangelizar. É no poder do Espírito. O serviço é no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Boa meditação. Shalom.